Bom, para continuarmos o nosso conteúdo, a gente estava vendo na escola o conjunto Z. E aqui nós estamos entrando então no conjunto Q, que além de trabalharmos somente com números inteiros, positivos e negativos, nós também vamos trabalhar com as frações e os números decimais. Ok? Porém, temos que entender que a regra é a mesma que nós usamos em qualquer conjunto. Então, relembrando um pouco do ano passado, quando a gente teve soma e subtração de fração, o que nós tínhamos que fazer? Fazíamos o mínimo múltiplo comum pela decomposição em fatores primos, e aí, a partir do momento que achávamos o mínimo, a gente dividia pelo denominador e multiplicava pelo numerador. E aí, então, agora a novidade que vem é que eu vou ter que aplicar a regra de sinais. Então, no exemplo que foi dado aí, nós ficamos com menos 9 mais 1. Se eu devo 9, mas eu tenho R$ 1 para pagar, o que acontece? Eu vou ficar ainda devendo 8. Então, a fração ficou 8 menos 8 sextos. Que ainda temos uma fração que dá para simplificar por 2. Então, termina com ela sendo menos 4 terços. Outro exemplo que eu coloquei ali é aplicando a mesma coisa que a gente já aplicava lá no conjunto Z, quando a gente tem aquele bendito sinal negativo na frente do parênteses. O que temos que fazer quando temos o sinal negativo na frente? Inverte o sinal de quem está lá dentro, tirando daí o parênteses. Então, no caso ali, nós tínhamos o menos, e aí dentro do parênteses, menos 4 quintos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar de dentro do parênteses, transformando para mais 4 quintos. E a outra fração ali, como eu não tinha sinal negativo na frente, ela sai normal com menos 1/2. Aí, partimos agora do momento que temos mais 4 quintos menos 1/2. Como é que eu vou somar essa fração? Fazendo o mínimo múltiplo comum de novo dos dois denominadores. No caso aqui do exemplo, o mínimo entre 5 e 2. E aí eu faço aquele mesmo processo, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, resultando ali mais 8 menos 5. Se eu tenho R$ 8 e devo 5, eu vou ficar com R$ 3. Então, a nossa fração ficou 3 décimos, que é uma fração que não é possível simplificar, e também chamamos essa fração de fração decimal. Continuando o nosso conteúdo, após a soma e a subtração, nós temos a multiplicação em Q. Então, você já pode perceber que a gente tem todas as operações em Q, assim como a gente tem todas as operações em Z. E aí a gente aplica também aquele mesmo conhecimento do ano passado, quando nós tínhamos multiplicação de fração, antes de nós multiplicarmos, a gente procurava fazer aquela simplificação, que eu tentava ver se dava para simplificar em cima, alguém de cima com alguém de baixo por um mesmo número. Então, nesse caso ali, foi dado a fração menos 4 nonos vezes menos 18 sextos. E aí a gente percebeu o quê? Que daria para a gente simplificar o 4 e o 6 por 2, e aí sobrou 2 em cima e o 3 embaixo, e o 9 e o 18 pelo próprio 9, que aí sobrou 1 ali no 9 e 2 no 18. A partir do momento que fizemos a simplificação, eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. E aí, aqui a novidade é também aplicar a regra de sinais na multiplicação, que a gente aprendeu lá que sinais iguais na multiplicação e na divisão vai ficar positivo. Ou aquela outra maneira como a gente tinha aprendido. O inimigo do meu inimigo vai dar meu amigo. E a divisão em que, lembram que quando a gente fazia divisão de fração, a gente também já tinha aprendido que o quê? A gente copiava a primeira fração, e aí a gente invertia as posições da segunda fração. Quem era numerador passava a ser denominador, e quem era denominador passava a ser numerador, trocando o sinal de divisão para multiplicação. E aí é claro que nós vamos fazer o mesmo processo que foi já explicado na multiplicação. A gente tenta fazer a simplificação e aí multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Daqui a pouco, quem acha que é muito difícil fazer essa simplificação antes, pode fazer a simplificação depois na fração resultante.
E aí só não esquecendo de fazer aquela regra de sinal. Então, no caso aí do exemplo, a gente tinha uma fração que era negativa e a outra fração era positiva. Então, o que a gente tinha? O inimigo do meu amigo é meu inimigo, certo? E na potência em Q, o que acontece na potência? É aquela que a gente, então, no lugar de um número inteiro, nós vamos ter uma fração, que a gente também já trabalhava no passado com frações. Aqui a única coisa que a gente está acrescentando é o sinal. Então, lembrando que aquele númerozinho que tem em cima a gente chama de expoente e que é ele que vai me indicar quantas vezes a gente vai repetir a base. E lembrando sempre que é uma multiplicação. Então, no caso do exemplo, nós colocamos a base sendo menos 5 terços elevada ao expoente 2. Então, o que vai acontecer? Isso quer dizer que vai ser menos 5 terços vezes o menos 5 terços. Multiplica o 5 vezes 5, o 3 vezes 3, então resulta 25 nonos, e menos com menos da multiplicação vai ficar mais. Gente, vocês têm que cuidar que essa aplicação da regra, então, de sinais, vocês estão percebendo que ela é válida para qualquer tipo de número. Só vocês têm que cuidar para não confundir quando a gente está falando na regra de multiplicação, divisão, potência e raiz, é a mesma regra, é do amigo e do inimigo. E a outra regra é do ter e do dever. E a nossa sexta operação, que é a radiciação em Q, é da mesma forma como a gente também já fazia no passado para achar a raiz de um número, que a raiz pode ser quadrada, pode ser cúbica, quarta, vai depender do índice que a nossa raiz vai ter. Então, o que a gente fazia no passado? Pegava um número, fosse ele número inteiro ou fosse fracionário, e fazia decomposição em fatores primos, e aí agrupava de acordo com o índice. Então, no caso aqui dos nossos exemplos, eu pedi a raiz cúbica de menos 1/8. Raiz cúbica de 1 sempre vai ser 1. A raiz, quando é 1, não importa o índice que tiver lá dentro, o resultado sempre vai ser 1. E a raiz cúbica de 8 é 2, quer dizer, se eu for decompor o número 8 e fazer agrupar de 3 em 3, a gente vai ter que a nossa raiz aí do 8 vai ser 2. Então, menos 1/2, porque acompanha o sinal que estava lá dentro do radical. A mesma coisa no exemplo B, que nós temos menos raiz de 16/25. Acha a raiz quadrada de 16, que já sabemos que é 4, e a raiz de 25, que é 5. E acompanha o sinal negativo que estava fora do radical. E a raiz quinta de menos 1/32, a mesma coisa que nem o primeiro exemplo. Raiz quinta de 1 vai ser 1, e de 32, se a gente for fazer a decomposição 32, vai dar 2 na quinta, que então podemos saber que a raiz quinta de 32 é 2.